Afinal, foi no candidato Lula que eles votaram. E não... Eles dizem ao Bom Dia que o aumento no salário dos parlamentares é inaceitável e, se depender dele, não entra em votação. O governo britânico alerta para um possível ataque terrorista da Al-Qaeda com armas nucleares e gases venenosos. E o Conselho de Segurança da ONU decide hoje o destino do Iraque. Ou o país de Saddam Hussein se desarma ou vai ter guerra. O Corinthians goleia a Portuguesa e está quase classificado para a próxima fase do Brasileirão. E ao vivo, aqui no Bom Dia Brasil, você vai ver uma entrevista com o técnico do São Paulo, Oswaldo Oliveira, líder isolado do campeonato. A inflação está mais alta também no Rio de Janeiro, um número exclusivo do Bom Dia Brasil. O índice de preços ao consumidor do Rio de Janeiro, medido pela Fundação Getúlio Vargas, registrou em outubro alta de 1,14%. Todos os itens pesquisados aumentaram de preço, com destaque para os transportes, alta de 3,3%, e vestuário, alta de 2,08%. Muitas vezes, a alta dos preços é reflexo do aumento de custos, da falta de competição e das dificuldades financeiras das empresas. Um exemplo, o preço das passagens aéreas foi o campeão dos aumentos nesse índice que o Renato acabou de anunciar, de 17%, foi 17% de alta. E não é só o preço que mostra a fragilidade do setor de aviação. A redução do número de voos domésticos trouxe uma rotina desgastante para quem tem compromissos. O atraso. E em meio a um jogo de empurra, o prejuízo acaba ficando com o passageiro. Aeroporto Santos Dumont, um dos mais movimentados do país. Como no resto do Brasil, filas e uma frequente reclamação. Atrasos. Avião atrasado, problema na certa. Atrapalha em todos os sentidos, né? Você tem compromisso para cumprir, horários, agendas, né? Isso aí pode ter, na vida profissional principalmente, né? Quando você está a lazer, nem tanto, né? Não dá para chegar no tempo, tem que remarcar a reunião. Isso acaba comprometendo as outras pessoas com as quais você tinha um compromisso. Quando a economia vai bem, os aviões ficam cheios, as empresas aéreas aumentam o número de voos. Mas quando a economia obriga a apertar os cintos, o número de voos diminui, o que, segundo os críticos, obriga as empresas a lotarem os aviões antes de sair. Verdade ou não? O fato é que dados do Serviço Nacional de Empresas Aéreas revelam que o número de voos que atrasam por mês passa de 500. Nós estamos verificando inúmeros atrasos por controle de tráfego aéreo e o que nos foi dito é que existe uma carência de investimentos nesse setor. Grande parte dos recursos arrecadados com as taxas de proteção ao voo são contingenciadas e não são aplicadas no setor. Por isso está havendo um sucateamento dos equipamentos. Este especialista acha que a situação fica pior porque o passageiro é mantido no escuro. Alguns desses atrasos seguramente podem ser atribuídos a problemas no controle do tráfego aéreo em Brasília. Mas se suspeita fortemente, e eu sou um desses que suspeita, de que vários voos são simplesmente cancelados sem que isso seja informado aos usuários. O passageiro não sabe, mas está protegido por lei. As companhias aéreas têm que respeitar esse calendário previamente informado ao DAC e caso elas atrasem ou cancelem voo, está previsto punição em lei. O Serviço de Proteção ao Voo do Rio de Janeiro informou através do Comando da Aeronáutica que no ano passado foram investidos 157 milhões de dólares na modernização de equipamentos de comunicação e radares. Mas o comando reconhece que em algumas localidades que operam com equipamentos antigos, há dificuldade de reposição de peças, o que provoca paralisações para a troca de equipamentos. Já o Departamento de Aviação Civil, o DAC, informou que as companhias aéreas podem cancelar um voo por questões técnicas, meteorológicas ou até administrativas, mas a empresa deve arcar com o ônus. Para fazer uma reclamação, o passageiro pode procurar os serviços de aviação civil localizados em todos os aeroportos do Brasil ou ainda tirar dúvidas no site www.dac.gov.br. Está aí escrito. Mas o que está acontecendo é o seguinte, há cancelamento de voos sim. Não. Eles esperam lotar um voo para então decolar
Por quê? Por problemas conexões, financeiros, você tem que por esperar problemas um de absurdo. gestão financeira da empresa. Então as conexões atrasam. Porque vários aviões foram devolvidos, né? Durante esse ano de 2002. Exatamente. E quanto aos equipamentos de aeroportos, já vimos acidentes aí fatais em Congonhas e no Santos Dumont também. O passageiro é obrigado a andar, às vezes, muito porque não tem a menor condição, o atendimento não tem o menor conforto. É uma crise que vem piorando, né, Renato? Piorando a cada dia. Da aviação. Desarmamento ou guerra? Essa é a resolução que o Conselho de Segurança da ONU deve aprovar hoje em relação ao Iraque. E o Partido Comunista da China se reúne para decidir o nome do novo dirigente que vai governar o país no ano que vem, agora 7h21. Bom dia, Brasil. Oferecimento bb.com.br. Seu Banco do Brasil na internet e pronto. Bons ventos o trazem. Neste Natal, sua casa vai ganhar presentes. Santo de Casa Prima Linha. Seu Natal em 8 vezes, com entrada só em fevereiro do ano que vem. Toda loja em promoção. Salas de jantar, estar, home cinemas, camas e colchões de mola. Santo de Casa Prima Linha. Prepare sua casa para as festas e comece a pagar só em fevereiro. Neste Natal, você vai descobrir que Santo de Casa faz milagre sim. Prima Linha. Sua casa, seu sonho. Sexo é vida. Você tem problemas de ereção ou para controlar a ejaculação precoce? O Boston Medical Group pode ajudá-lo. Nossos médicos e especialistas dispõem de tratamentos específicos para o seu problema. Salas de espera individuais garantem sua total privacidade. Venha ainda hoje ao Boston Medical Group e surpreenda sua parceira. Problemas de ereção ou de ejaculação precoce? Ligue 0800 709 9999. Cão Coisa e a Coisa Homem. Um espetáculo dirigido por Aderbal Freire Filho, com Luiz Melo e atores do Núcleo de Pesquisa do Ateliê de Criação Teatral. Apoio Rede Globo. Garanta a segurança de seu patrimônio com uma empresa competente e qualificada. Uniserve, há 10 anos no mercado mineiro, oferecendo o que há de melhor em segurança patrimonial. Uniserve, cuidando de sua empresa. 3498-6363. Hoje é um dia decisivo na campanha de George Bush pela guerra contra o Iraque. O Conselho de Segurança da ONU se reúne daqui a pouquinho em Nova York para votar uma nova resolução que oferece a Bagdá duas opções claras: o desarmamento ou a guerra. Depois do sucesso eleitoral em Washington, esse é o maior desafio de George Bush fora de casa. Nós vamos a Londres saber do correspondente Marcos Uchoa como o resultado das eleições americanas influencia na guerra do Iraque. O Bush já garantiu o apoio da França. Agora, qual é o maior obstáculo? Bom, Leilane, demorou 2 meses, mas agora o caminho está praticamente livre. Os americanos devem conseguir os votos necessários no Conselho de Segurança da ONU. Dos 15 países que votam, só a Síria deve se abster. A bola agora vai de volta para Saddam Hussein. O ditador do Iraque, na verdade, não tem muitas opções. Ou obedece direitinho ou é guerra. Em 91, ele preferiu a guerra. Bush vai esperar sentado confortavelmente no trono de uma grande vitória eleitoral. Ele não chegou a ter os 100% dos votos que Saddam conseguiu recentemente, mas foi uma vitória mais retumbante e, sem dúvida, relevante. A vitória é dos republicanos, mas principalmente do presidente George Bush. Ele conseguiu convencer o eleitorado de que a questão mais importante para os Estados Unidos é segurança. E, historicamente, os americanos confiam mais nos republicanos do que nos democratas quando se trata disso. Bush já tinha autorização do Congresso para fazer o que quisesse em relação ao Iraque. O resultado das urnas deixou claro o apoio popular. Acontece com os Estados Unidos um fenômeno parecido com Israel. Quando se trata de guerra, o eleitorado vai para a direita. A guerra se radicaliza mais para a direita ainda. Israel colocou Ariel Sharon no poder para resolver, pela força, a questão palestina. Israel também vai às urnas e o Likud, partido de Sharon, é o grande favorito.
Até a política de assassinatos seletivos, um absurdo em termos legais, virou algo normal. Israel começou, o governo dos Estados Unidos copiou. No Iêmen, um míssil americano matou 6 pessoas num carro. Um deles seria da Al-Qaeda. Prisão, julgamento, leis, não importa quando se trata de operação sob o rótulo de guerra contra o terrorismo. Mas eleições, democracia, pressupõem adversários e a possibilidade de se perder. Para o governo americano, as urnas também trouxeram mais notícias recentemente. No Paquistão, o general Musharraf promoveu uma eleição e se surpreendeu de ver os partidos islâmicos terem um ótimo resultado. Junto com o de Benazir Bhutto, eles terão maioria no parlamento. Musharraf adiou a abertura do Congresso. Na Turquia, a vitória do Partido Islâmico também é uma má notícia para os Estados Unidos. Torna mais complicado o apoio dos turcos a um ataque ao Iraque. Mas os militares que dominam a Turquia por trás dos bastidores também estão a postos para impedir que o Partido Islâmico transforme o panorama político local. O Paquistão é importante porque é vizinho do Afeganistão, assim como a Turquia é vizinha do Iraque. Os americanos têm bases lá. Por isso, entre outras coisas, os militares, tanto no Paquistão quanto na Turquia, têm o apoio total do governo americano. E nesses países, eles são os que mais travam a democracia, o que acaba radicalizando o eleitorado, o que faz com que os americanos apoiem mais os militares e assim por diante. A radicalização, como se vê, é geral, até nos Estados Unidos, em Israel, e vem das urnas da democracia. Do lado dos terroristas, cada atentado só agrava esse cenário intolerante, o que para quem quer botar fogo no circo é mais do que conveniente. O resultado dessas últimas eleições só reflete essa tendência de extremos. E o mundo vai ter que viver, e para alguns morrer, com as consequências disso. Renato. A rede americana de televisão CNN afirma que a tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina é um paraíso para terroristas. No programa de ontem à noite, a CNN afirmou que terroristas estiveram reunidos recentemente na Tríplice Fronteira, entre Brasil, Paraguai e Argentina. Segundo a rede de televisão americana, participaram desse encontro simpatizantes de Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, e do grupo fundamentalista islâmico Hezbollah. A CNN disse que os terroristas teriam planejado ataques aos Estados Unidos e a Israel. Na reportagem, Miguel Toma, chefe do Serviço Secreto argentino, garantiu ter evidências de um aumento da atividade terrorista na região. Logo depois dos ataques de 11 de setembro aos Estados Unidos, a polícia paraguaia prendeu 24 pessoas por suspeita de envolvimento com o terrorismo, mas nada foi provado contra elas. Apenas uma continua detida em Assunção, acusada de pirataria. A Tríplice Fronteira vem sendo citada regularmente como base do terrorismo internacional. O governo brasileiro já afirmou em várias ocasiões ao governo dos Estados Unidos que não descobriu atividades terroristas na região, embora demonstre preocupação com os esquemas de lavagem de dinheiro nos bancos da fronteira. Essa notícia repercutiu no site do jornal americano New York Times. E os britânicos também estão em alerta por conta de ameaças terroristas. O ministro do Interior advertiu que a Al-Qaeda pode atacar a Grã-Bretanha com armas nucleares e gases venenosos. Veja os principais destaques da imprensa internacional nesta sexta-feira. No inglês, The Times, alerta de terrorismo com gás venenoso provoca caos. New York Times, funcionário do governo americano, diz que terroristas do Hezbollah se reuniram na América do Sul. No italiano Corriere della Sera, Al-Qaeda reivindica na internet o atentado em Bali. El País, na Espanha, a ONU vota hoje uma resolução sobre o Iraque com um pacto da França e dos Estados Unidos. E no europeu Herald Tribune, era de profundas mudanças para os comunistas na China. Esta manchete do Herald Tribune se refere ao 16º Congresso do Partido Comunista Chinês, que começa hoje em Beijing. No encontro será escolhido o novo líder do partido que vai governar o país a partir do ano que vem. E o atual presidente, que é o Jiang Zemin, comandou uma abertura da China para os antigos inimigos como capital estrangeiro e vai agora passar o cargo ao vice, o discreto Hu Jintao. Essa é uma transição a mais tranquila desde a chegada dos comunistas ao poder em 1949.
Mais de 2.000 delegados assistiram ao discurso de abertura de Zemin, que criticou a corrupção e citou também problemas econômicos, como o aumento de impostos e o desemprego. O presidente falou ainda da disposição do partido em aceitar capitalistas nos seus quadros, mas deixou claro que o comunismo deve ser fortalecido sem copiar modelos ocidentais. Jiang Zemin deve continuar influente, assumindo o controle das Forças Armadas. Os chineses têm consciência de que o modelo deles não pode ser exportado, porque é um modelo de abertura para a economia mundial, mas de total fechamento lá dentro no que diz respeito à política interna. Quer dizer que citar a China como exemplo soa um pouco estranho em qualquer país. Parece que a atitude da moda é transição tranquila, né? Discreta e tranquila. Falando em transição tranquila, o presidente Fernando Henrique recebe hoje o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para um jantar no Palácio da Alvorada. Você vai ver esse jantar daqui a pouco. Agora são 7h31. Sabe quando que eu vou poder comprar um carro assim? Fala, não Só fala. no dia de não semana, fala. cara. Calma, gente. Agora tem seguro grátis. Aí. Novo Ford Fiesta com 1 ano de seguro grátis com cobertura total. E tem novidade, 1 ano de seguro grátis agora também para Ka e Fiesta. Com a Ford o negócio é mais seguro. Não dá para esquecer uma dentadura que se mexe e irrita a gengiva. Chegou o Algaziv, uma película macia que fixa confortavelmente o dia inteiro. Experimente Algaziv. Até parece que eu tenho meus dentes de volta. Já pensou você ter um pedacinho de uma das mais sólidas empresas brasileiras, líder em depósitos, em número de clientes, em rede de atendimento e na administração de fundos de investimento? Então, aproveite. O Banco do Brasil está vendendo ações do Banco do Brasil e você pode até usar seu FGTS para fazer esse investimento. Passe numa agência BB ou acesse a internet. Ações Banco do Brasil. Garanta já a sua parte. A importadora Shen traz para você a 7ª Feira de Perfumes e Cosméticos Importados, de 8 a 14 de novembro, no Grandário Minas Hotel. Lançamentos, brindes em todas as compras, ofertas especiais e, o que é melhor, produtos importados a preços nacionais. Aproveite a feira para realizar as suas compras de Natal e ajudar a construir o primeiro Hospital Infantil do Câncer de Minas Gerais. 7ª Feira de Perfumes e Cosméticos Importados da importadora Shen, no Grandário Hotel, a Rua Espírito Santo 901. Entrada franca. Piração Jorlan Ford, na Barão tem oferta para você. Novo Ford Fiesta e Ford Ka, com 1 ano de seguro grátis e 100 mil quilômetros de garantia Jorlan. Ford agora tá pertinho, Jorlan Ford, na Barão 3.500. Um dia de entendimentos políticos, econômicos e sociais. A quinta-feira do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, foi de muito diálogo, como ele gosta. Ele lançou as bases para a formação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, uma espécie de órgão consultivo permanente que vai discutir os grandes problemas do Brasil e apresentar ideias para solucioná-los. Nós vamos a São Paulo falar com Mariana Godoy. Mariana, dialogar é bom, difícil mesmo é chegar a um acordo, né? Leilane, mas esse conselho pretende negociar um consenso em torno das reformas que o país precisa. O presidente eleito disse que esse órgão vai estar em contato direto com todos os setores da sociedade civil e que vai ser a marca da maneira como ele pretende se relacionar com o país quando assumir o governo. O presidente eleito pretende governar assim, ouvindo a opinião de empresários, trabalhadores e representantes de movimentos sociais. O encontro desta quinta-feira serviu como ensaio e deu certo. Na primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico, houve quórum e adesão de ideias para o principal assunto, o projeto Fome Zero. Comer é uma necessidade da sobrevivência humana. Sem as outras coisas, a gente vive, mas sem comer, não vive. E esse país produz comida suficiente. Eu percebo que, do ponto de vista social, a questão da fome já está aceita como um projeto que deve ser trabalhado a partir de já. Como essa ajuda virá, ainda não está decidido. Pode ser em cupons,
produtos ou dinheiro. Mas ninguém tem dúvida que é preciso colaborar. Todos têm que dar um pouco de si, eu acho que há possibilidade. Eu sempre fui um pouco descrente em torno disso, dessa vez eu estou otimista que pode ser feito alguma coisa. Esse pacto não é para cortar direitos e nem tirar benefício de ninguém, e sim para fazer as reformas, fazer o Brasil crescer. E nesse sentido eu saio mais otimista. A quinta-feira também foi dedicada a um outro pacto, o político. Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou com dois ex-adversários da campanha no primeiro turno, Ciro Gomes e Antony Garotinho. O PT de Lula quer o apoio do PPS de Ciro e do PSB de Garotinho no Congresso Nacional. Ciro Gomes sinalizou positivamente. Eu gostaria que o governo acertasse. O que tiver ao meu alcance fazer para que acerte, eu estou disposto. Já Antony Garotinho deixou claro que qualquer decisão só poderá ser tomada depois do aval do partido. Se houver qualquer tipo de convite, isso deve ser formulado ao partido. O Lula, então, disse que na próxima semana vai procurar a direção do PSB, especialmente o seu presidente, Dr. Miguel Arraes, para formular, né, um convite para que o PSB integre o seu governo. O presidente eleito deixou claro que definir nomes da futura equipe de governo ainda não é prioridade. Ele quer primeiro garantir o apoio institucional dos partidos para poder fazer um governo amplo e vai começar a atuar até mesmo antes da posse nas áreas sociais, Renato, que ele considera prioritárias. Mariana, pactos no Brasil, já houve diversas tentativas de pacto. As pessoas entram no pacto querendo sempre alguma coisa, cada setor defende o seu. O difícil é dar alguma coisa, porque ninguém, normalmente, quer ceder. Mas a proposta agora é justamente nessa, né? A proposta agora é ceder. Sim, é a proposta. E o presidente eleito vai jantar hoje com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós vamos a Brasília falar agora com Heraldo Pereira. Heraldo, parece que vai ser um jantar bem reservado. Foram os dois que decidiram isso e marcaram diretamente o encontro? Exatamente isso, Renato. Esse jantar não vai ter nem a presença de assessores. Até os garçons, pelo jeito, devem se manter longe da mesa a maior parte do tempo. Só os dois presidentes estarão na sala de jantar do Alvorada. E assunto para eles não vai faltar. O presidente Fernando Henrique vai fornecer informações estratégicas do Estado ao presidente eleito Lula, inclusive dados sigilosos que já começaram a ser abordados na conversa que os dois tiveram no Palácio do Planalto logo depois da eleição. Na pauta estão questões políticas, sociais e também questões econômicas. Bem, e por falar em economia, o ministro da Fazenda, Pedro Malan, defendeu a atuação do governo na área social. O ministro participou de um seminário sobre combate à pobreza e falou sobre a dificuldade de direcionar os gastos públicos. Depois do fim da hiperinflação, nós passamos a ter a capacidade de olhar com um pouco mais de clareza, deixou de estar entre nós a zoeira, o zumbido e a poeira da inflação, e os problemas do país, problemas reais do país, passaram a ser passíveis de serem analisados, debatidos, e as políticas públicas para equacionar os problemas sociais passaram a ter mais foco. E o debate passou a se tornar um debate mais informado, o que era impossível em uma economia que tem uma taxa de inflação, como nós tivemos, média anual, de 1000% entre 1988 e 1992, chegando a 2.700% em 1993. É impossível discutir a sério políticas públicas para lidar com áreas social, pobreza, indigência e distribuição, num contexto hiperinflacionário como nós vivemos, infelizmente, num passado não tão distante assim. Pobreza. Qual é o problema no Brasil? Que nós temos uma parcela que não é desprezível, pelo contrário, do gasto público no Brasil, na área social, que não se destina aos verdadeiros pobres desse país, que na verdade é apropriada por não pobres, interesses constituídos, corporativos, e que são parte do funcionamento da sociedade. Isso não é uma crítica vazia, é um dado de realidade. E o grande problema de mudanças é que mudanças significam lidar com interesses conflitantes, constituídos, muitos deles solidamente constituídos, vocais, com presença na mídia,
com enorme capacidade de mobilização. E estrategicamente o ministro Pedro Malan não participa da equipe de transição. Renato, ele indicou para esta função o secretário da Receita, Everardo Maciel. Politicamente haveria um certo embaraço, acho que isso foi reconhecido pelos dois lados. A missão do FMI que chega ao Brasil na segunda-feira quer conversar sobre o acordo também com o futuro governo. O encontro serviria para abrir uma janela de negociação com os principais assessores do governo, que vai assumir em janeiro. O FMI diz que não há surpresas no envio da missão ao Brasil. As metas econômicas estão sendo obedecidas, diz o porta-voz Thomas Dawson, e depois da ida dos economistas a Brasília e da revisão pelo Conselho Diretor em Washington, o FMI vai desembolsar, ainda em dezembro, a segunda parcela de 3 bilhões de dólares do acordo de 30 bilhões assinado em agosto. A revisão, que começa na segunda-feira, será feita ainda com a equipe do governo atual. Bem mais interessantes vão ser as conversas da missão do FMI com a equipe de transição do novo governo. Depois da posse, 24 bilhões de dólares do FMI ainda estarão disponíveis. Thomas Dawson diz que o fundo quer ouvir as opiniões do governo eleito sobre o acordo e estudar alterações se elas forem propostas. Obviously there's great interest in hearing the plans and the thoughts of the new administration and a prospective new administration, and that's what we will be doing. A missão do FMI chega ao Brasil com um novo chefe, o argentino Jorge Marques Ruarte. Ele é um veterano do Fundo Monetário, já trabalhou em vários departamentos e nos últimos 5 anos esteve na equipe responsável pelos acordos com a Rússia. A experiência dele inclui também um período como economista no Federal Reserve Board, o Banco Central Americano. E quem está no Brasil é o economista americano Paul Krugman. Krugman ganhou fama e um prêmio Nobel por prever com precisão a crise financeira dos países asiáticos. Ganhou também muitos inimigos, porque não poupa as palavras na hora de fazer críticas. Nós voltamos a São Paulo. Mariana, que teses o famoso economista está defendendo para o Brasil? Leilani, o Krugman disse que o presidente eleito precisa tentar satisfazer o mercado com alto superávit primário, mas disse que a situação do Brasil não é tão ruim e que não há fundamentos para a crise brasileira. A reportagem exclusiva é de Elaine Basti. Paul Krugman é considerado um dos principais economistas do mundo. Ele acredita que a economia americana está perto de uma recessão. Para evitar isso, o governo deveria ter um plano de estímulo fiscal para aumentar o consumo. O corte dos juros nos Estados Unidos, hoje no menor nível em 41 anos, não resolve o problema. Paul Krugman disse que a redução da taxa de juros dá uma folga por algum tempo. Os Estados Unidos estão esperando pela volta dos investimentos. O corte da taxa não pode fazer nada pelos investimentos das empresas, mas pode manter o ritmo de aquisição de imóveis e talvez possa ir um pouco mais adiante. As eleições de terça-feira nos Estados Unidos, que deram ampla vitória ao Partido Republicano do presidente George Bush, também não devem melhorar esse cenário. Para a economia americana, isso significa corte de impostos. O déficit no orçamento deve ficar maior e, no curto prazo, isso pode fazer muita diferença. No longo prazo, catástrofe, mas isso seria provavelmente alguns anos adiante. Krugman, que estudou de perto várias crises financeiras em países emergentes, não vê fundamentos para a crise brasileira. A crise financeira brasileira é muito... qual a palavra? É uma pena, porque é um verdadeiro, quase um puro caso de crise autorrealizável. A situação hoje não é nada ruim. Há um grande superávit primário, a dívida não é tão alta. Se os investidores acreditassem que o Brasil seria capaz de pagar suas dívidas e vai ser capaz de pagar suas dívidas, não é algo difícil. Mas nós temos esse pessimismo que eleva a taxa de juros e desvaloriza o real. Cria uma crise que se alimenta dela mesma. Eu acho que a pergunta que procuramos responder é como ser capaz de quebrar esse ciclo de expectativas. E nós não sabemos como isso vai acontecer. Ele acredita que essas expectativas são mais políticas do que econômicas. Eu acho que muito disso tem a ver com a visão que os investidores têm do novo governo. Eles viam Lula como um selvagem, o que, pelo que eu tenho visto, isto é uma visão tosca.
mas eles têm medo disso. O que o senhor acha que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deveria fazer em termos de política econômica? Eu acho que, pelo menos por agora, ele tem que tentar satisfazer o mercado com um alto superávit fiscal. E, infelizmente, ele não tem muito espaço para manobras. Mas ele também tem que fazer alguma coisa para justificar a sua eleição. Então, ele tem que encontrar dinheiro para trazer algumas melhoras para aqueles que são muito pobres. A ideia neste ponto é conseguir um ciclo virtuoso onde as coisas parecem melhor. As pressões especulativas se vão, mas dinheiro se torna disponível para investir em programas sociais. E esta tem que ser a estratégia. Tem que ser uma pequena melhora. Ele não pode fazer nada radical, infelizmente, para alguns que o apoiaram. Devem ser mudanças modestas. Paul Krugman está em São Paulo participando de um seminário sobre economia. O encontro termina hoje justamente com a palestra dele, Renato. Está vendo, Mariana? O Paul Krugman disse que os investidores têm uma percepção errada do tamanho da dívida brasileira e da capacidade do Brasil de pagar, porque o Brasil tem capacidade para pagar a dívida. E daqui a pouco o aumento dos parlamentares sai ou não sai? Bom, o atual presidente da Câmara disse ao Bom Dia Brasil que na pauta deste ano esse assunto não entra. Você vai ver já já. São 7h46. Bom Dia Brasil. Oferecimento bb.com.br. Seu Banco do Brasil na internet e pronto. Suzuki Gran Vitara Turbo Diesel Intercooler. Potência, desempenho, economia, motor 2.0, injeção Common Rail, acelerador eletrônico, disparado mais potente da categoria. Conforto e segurança por dentro e por fora. Tecnologia japonesa em todos os detalhes. E um opcional exclusivo, o charme da marca Suzuki. Condições especiais de faturamento. Consulte seu revendedor. O que deixa esse homem tão irresistível? Gillette Presto Barba Ultra Grip. Com 2 lâminas paralelas da Gillette e uma fita lubrificante. Além do seu cabo emborrachado antideslizante que garante maior controle. Para um barbear mais rente e mais suave. Gillette Presto Barba. Sinta maciez. O Natal traz alguns sonhos que você realiza no Casa Raja Shopping. Ambiente perfeito para construção, reforma e acabamento. Casa Raja Shopping, construindo seu projeto de vida. Você lembra disso? É Caquinho Big Dog. Faz 10 anos que ele manda o caminhão de ripa na cacunda dessa coitada. Sexta-feira, 8 de novembro, venha comemorar os 10 anos de carreira desse grande humorista mineiro no Mafunfo. Lançamento do CD acústico 10 anos de carreira e não aprende. Caquinho Big Dog. Ingressos antecipados a R$ 7,00 na discoteca e no Bang Bang Burger. Participação especial, Tieta Presley. Tá na hora de trocar de carro. No Pampulha Car Shopping você compra o seu seminovo com garantia de procedência, caixa e motor e ainda ganha assistência 24 horas por 3 meses. Só no Pampulha Car Shopping. Antônio Carlos 7200. Deputados e senadores, não todos, estão preocupados com os próprios bolsos. É o movimento no Congresso pelo aumento do salário dos parlamentares. Vamos voltar a Brasília, falar lá com o Heraldo. Heraldo, qual é a chance de ser aprovado esse reajuste dos parlamentares de mais de 100%? Renato Machado, a essa altura, tudo é possível. No chamado baixo clero do Congresso, formado por parlamentares de pouca expressão, a proposta é defendida. Mas existem parlamentares, outros parlamentares, que resistem à ideia. Afinal, em tempos de cinto apertado para todo mundo, fica complicado discutir aumento de salário para o Legislativo Federal, que implicaria depois aumento para o Legislativo nos estados, municípios. Além de salário, fala-se também num aumento no número de funcionários nos gabinetes parlamentares. O gabinete da maioria dos deputados tem 36 metros quadrados. Ele tem direito de contratar até 18 funcionários. Se todos resolvessem trabalhar ao mesmo tempo, o gabinete ficaria assim,
Dá para imaginar? Mas não se espante. Essas pessoas só entraram no gabinete a pedido de nossa equipe. A maioria não trabalha aqui. Mas o assunto que está espantando mesmo, não se vê deputados e senadores discutindo publicamente. Afinal, passar o salário de 8 para 17 mil reais não é nada popular. O deputado Severino Cavalcante, autor da proposta, mostra contra-cheque para justificar o pedido. Somando os salários líquidos quinzenais, são R$ 5.300 por mês. Segundo ele, se trata de equiparação salarial entre os três poderes prevista em lei. Os três têm que ter harmonia. Portanto, o salário do Supremo deve ser igual ao do deputado federal e os senadores. E é 17 mil. Que é 17.125. A cada dia que passa, aparecem mais parlamentares, em público, criticando a proposta. O Congresso Nacional tem que discutir as coisas prioritárias e deixar essa loucura de reajuste de salário de deputado fora do ar de uma vez por todas. Falar em aumento de parlamentar, isso é brincadeira. O parlamentar tem que viver com aquilo que ele recebe, e senão vai buscar uma outra atividade. Difícil é achar quem defenda o aumento em público. O deputado Newton Capixaba enviou essa carta a todos os colegas afirmando que vai defender o reajuste dos salários, mas mandou dizer que não tinha tempo de falar sobre o assunto com a nossa equipe. Já o primeiro vice-presidente da Câmara acha que o salário tem que ser discutido. Não fala em valores, mas afirma. Não há a menor dúvida que o parlamentar ganha pouco, R$ 8.000 bruto. Esse é o valor que chega realmente, dependendo do partido, do desconto do partido, você chega a ganhar R$ 4.000 e poucos líquido. O presidente da Câmara, Aécio Neves, tem uma opinião formada sobre o assunto. Ele disse com exclusividade ao Bom Dia Brasil que o aumento salarial dos parlamentares é inaceitável, inoportuno e, se depender dele, não entra em votação de jeito nenhum. Além de 25 mil para contratar pessoal, o parlamentar pode contar com mais 7 mil para despesas como aluguel de escritório, transporte, verba para pagar telefone e correios, além de um salário extra no começo e no fim de cada ano legislativo. Só isso, Renato. Ou seja, quer dizer, não além de recesso parlamentar, além de apartamento funcional. E não são os 8 mil brutos apenas, não é verdade? Depois de uma semana com temperaturas de inverno, parece que o tempo vai melhorar. O Renato Machado prefere o frio, mas vamos saber com o Evaristo Costa. Evaristo, vai dar para pegar um solzinho esse fim de semana? Vai sim, Leilane, vai sim, Renato. Segundo os meteorologistas, a previsão é de sol e a chuva diminui. Só volta a chover de novo no sul, mas lá pelo domingo. Apenas no domingo, então, que o tempo volta a mudar. No Rio de Janeiro, os temporais fizeram com que o mar avançasse sobre as casas em Pontal do Atapona, no norte do estado. A água já cobre 5 quarteirões e avança sobre o mangue. Os moradores vão ter que deixar suas casas. Já no litoral paulista, os banhistas de uma praia de Ilhabela tiveram uma bela surpresa essa semana. Bem pertinho, baleias orcas apareceram nadando tranquilamente. Junto com elas estavam alguns filhotes. Segundo biólogos, as baleias perseguiam um cardume de peixes. Vamos ver agora como o dia está amanhecendo em São José dos Campos, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Muita névoa agora cedo, mas o sol deve aparecer hoje. Neste momento, 15 graus em São José dos Campos. Veja a previsão para hoje. Uma grande massa de ar frio e seco cobre o centro-sul do país e empurra a frente fria para o oceano. Por isso, o sol aparece nesta faixa que vai do Rio Grande do Sul ao Pantanal. Dia ensolarado também nesta parte do Nordeste. Já na faixa escura que vai do Espírito Santo ao Tocantins e no Amazonas, o dia fica chuvoso. Agora faz 11 graus em Curitiba e 25 em Maceió. Máxima hoje de 25 graus em São Paulo e de 35 em Cuiabá. E foi confirmado um caso de dengue hemorrágica em Atafona, distrito de São João da Barra, no norte do estado do Rio de Janeiro, o segundo em 15 dias. A vítima é um adolescente de 16 anos. A volta de uma epidemia de dengue preocupa o estado do Rio. Só esse ano foram notificados 250 mil casos da doença. O Corinthians goleou e está praticamente classificado. Daqui a pouco, ao vivo, uma entrevista com Oswaldo de Oliveira, o treinador do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro. Agora, 7h54. Na promoção Peugeot é a sua alegria, você sempre ganha.
para começar pelo prazer de dirigir esses carros. E também porque a Peugeot tem bônus e ofertas especiais. E mais, você participa do Test Drive Solidário Peugeot e ajuda as crianças beneficiadas pelo Instituto Mundo Jovem. E você ainda concorre a um Peugeot 206 conversível igualzinho a esse. Participe do Test Drive Solidário na Rede Peugeot. A chave, Luigi. Tá bom. Promoção Peugeot é só alegria. Participe. É hora de aproveitar o bloco do Eu Quero Móvel Danúbio. Você compra o seu móvel com o melhor preço em 9 vezes, recebe já e só começa a pagar depois do carnaval em março de 2003. Danúbio, a melhor condição e atendimento do Brasil. Coralatex, uma tinta acrílica com excelente cobertura, alto rendimento, finíssimo acabamento, ótima aderência, grande resistência ao sol e à chuva, uma tinta com tudo que você queria. Coralatex da Coral, o que não falta é coisa boa pra falar. Tinta não é tudo igual. Tinta Coral. Os deliciosos bolinhos, o melhor vinho. No Porto do Bacalhau você tem as melhores opções em bacalhau. Fácil estacionamento com segurança e música ao vivo à noite. Porto do Bacalhau, Espírito Santo com Aimorés, Lourdes. Hoje, o Globo Repórter embarca numa fantástica viagem pelas regiões mais selvagens do Canadá. Você vai acompanhar o urso negro em dia de caça e saber por que o raro urso branco é respeitado como um mito da floresta. Nossos repórteres ficam frente a frente com os lobos que defendem seu território. E ainda, a águia, o maior símbolo dos Estados Unidos, que veio para as florestas canadenses fugindo da extinção. E as orcas e as baleias jubarte, o que elas buscam nas águas geladas do Oceano Pacífico. Hoje, no Globo Repórter. Devagar, devagar, o Corinthians está subindo no Campeonato Brasileiro, viu? E o time paulista, né, Maurício? Goleou e chegou em terceiro lugar. Tá chegando lá. De vez em quando toma uns sustos, como no domingo passado contra o Fluminense, né? Mas a vítima de ontem foi a Portuguesa. Com o resultado, o Corinthians pulou de 4º para 3º e está classificado para a próxima fase. Outro que subiu foi o Atlético Mineiro, que ganhou do Coritiba e ocupa a 5ª posição. Quem está em péssima situação é o Botafogo, que perdeu para o Paraná e permanece na lanterna. Agora, mais do que nunca, o alvinegro carioca corre sério risco de rebaixamento, pois tem apenas 3 jogos para disputar e precisa ganhar os 3 jogos. Foram 13 gols na quinta-feira, a gente começa pelos 7 marcados no duelo paulista. Renato cruzou e David abriu o placar para o Corinthians contra a Portuguesa. Guilherme fez 2-0 num belo chute. Éder diminuiu para a Portuguesa. O Corinthians abriu vantagem novamente. Depois do cruzamento de Kleber, Guilherme marcou o 2º gol dele no jogo. 3-1. Fabinho derrubou Alex Alves na área. Pênalti para a Portuguesa. O próprio Alex Alves bateu e reduziu um pouco a vantagem corintiana. 3-2. Mas Guilherme ajeitou com categoria para David ampliar. 4-2. E Gil deu passe para o 3º gol de Guilherme, que decidiu o jogo. Corinthians em 3º lugar, 5. Portuguesa em 17º, 2. Em Belo Horizonte, Michel cruzou e Kim completou de cabeça. Atlético Mineiro 1, Coritiba 0. Depois do escanteio, Da Silva também de cabeça empatou para o Coritiba. Mancini foi derrubado na área por Adriano. Marques bateu pênalti e marcou. 2-1 Atlético. E Marques ainda fez mais um. Final, Atlético Mineiro, 5º colocado, 3. Coritiba em 10º, 1. Em Curitiba, Maurílio bateu escanteio e Fábio Luiz fez Paraná 1, Botafogo 0. No segundo tempo, Márcio fechou o placar. Paraná em 18º lugar, 2. Botafogo na lanterna, 0. Para a gente continuar falando sobre Campeonato Brasileiro, está no estúdio do Bom Dia Brasil, na capital paulista, o técnico Oswaldo de Oliveira, comandante do São Paulo, líder do Brasileirão e já classificado para a próxima fase. Oswaldo também é um forte candidato para assumir a seleção no ano que vem. Vamos até lá, vamos a São Paulo. Oswaldo, você está aí de camarote, já classificado há algum tempo, mas como é que está vendo a situação de Palmeiras, Flamengo, Botafogo, que estão aí com perigo eminente de serem rebaixados? Bom dia a todos aí no Rio de Janeiro. Olha, eu acho que isso é fruto do equilíbrio entre as equipes que disputam esse campeonato, né? Essa alternativa de alguns clubes de mais tradição estarem nessa situação difícil acontece porque
Não porque eles se apequenaram, mas pelo contrário, é porque os outros, com menos fama e menos tradição, cresceram muito nos últimos anos. Mas, Oswaldo, uma situação como a do Botafogo e a do Flamengo, no último clássico, sábado passado, e você conhece bem o futebol carioca, não foi só o perigo do rebaixamento, o aspecto psicológico, o futebol jogado foi muito ruim entre Botafogo e Flamengo, por exemplo. Eu acompanhei esse jogo pela televisão e realmente o nível foi abaixo do que a gente pode esperar dessas duas equipes. Mas isso é uma outra coisa que acontece com frequência nesse campeonato, porque se jogam muitos jogos, as equipes sofrem muitas baixas com contusão e suspensão, né? E eu, por exemplo, não consegui repetir o time do São Paulo uma só vez nesse campeonato. Isso realmente desequilibra, desarmoniza e quando duas equipes estão em baixa, acontece que o nível técnico do jogo também baixa. Oswaldo, quais são os jogadores do São Paulo que impressionaram você mais favoravelmente? Olha, o Kaká, é claro, sem sombra de dúvidas, já o conhecia de atuar contra, mas o convívio com ele, o crescimento que ele teve após o retorno da Copa do Mundo é algo que salta aos olhos, não só nos treinamentos, mas nos jogos que o Brasil inteiro tem visto, né? Está em grande fase mesmo. Já a gente vai continuar o papo com o Oswaldo. O futebol brasileiro, agora o único pentacampeão do mundo, sempre revelou grandes talentos, como o Kaká, que o Oswaldo citou agora. Jovens que despontaram como esperança de títulos e também como garantia de uma eterna renovação nos gramados. Esse campeonato brasileiro não está sendo diferente, não. Nele vem surgindo uma garotada que promete alegrar ainda mais os torcedores de todo o Brasil, principalmente os de São Paulo. É lá que estão alguns dos mais talentosos representantes da nova geração da bola. Eles mal saíram da adolescência e já estão lidando com coisa séria. No Brasil, futebol é paixão sem limite. Mexe com a emoção de milhões de torcedores. No Campeonato Brasileiro deste ano, os clubes foram obrigados a reduzir a folha de pagamento. Com isso, as categorias de base ganharam espaço. O Santos revelou Diego e Robinho. Em pouco tempo, eles encantaram a torcida e ajudaram a levar o time às primeiras posições. Ainda não se firmaram, mas já sonham. O primeiro é ser campeão brasileiro com o Santos e depois chegar nas Olimpíadas, que são os meus sonhos mais próximos por enquanto. Para Robinho, o mais importante é consolidar a carreira no Santos. Espero que meu futuro seja brilhante, espero a cada dia estar jogando bem, a cada dia me firmar aqui na equipe do Santos Futebol Clube e conseguir esse título do Campeonato Brasileiro que a torcida tanto almeja. O futebol moleque também invadiu o Corinthians. 2 deles estão consagrados. Gil e Kleber já ganharam títulos e são nomes quase certos para as Olimpíadas de 2004. No São Paulo, Luiz Fabiano é o dono da bola e o dono dos gols. Foram 18 marcados até agora. Entre idas e vindas para a Europa, o atacante de 22 anos se firmou no tricolor e vive a melhor fase da carreira. Eu já passei por muitas coisas no futebol, já joguei com vários jogadores consagrados que conversou bastante comigo e me deu hoje essa tranquilidade. O clube ainda tem Kaká, a maior revelação do futebol brasileiro e que já é pentacampeão mundial. Assim como o Kaká, os outros jovens craques podem deixar mais feliz o país do futebol. A medalha de ouro nas Olimpíadas e o 6º título mundial estão entre as novas conquistas possíveis. Oswaldo, São Paulo, que tem aí os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, é o novo grande celeiro do futebol brasileiro? Realmente. Bom, mas a maioria desses jogadores, uma grande parte deles, vem também oriundo de outros estados do Brasil. Ocorre que a estrutura do futebol paulista ela é muito melhor desenvolvida do que a dos outros estados do Brasil. Isso implica também na captação desses valores, né? Existem olheiros, pessoas especializadas pelo Brasil inteiro que atraem esses jogadores para os grandes centros, principalmente para os grandes clubes de São Paulo. A reportagem falava sobre Olimpíadas, sobre seleção brasileira. Já houve algum contato com você sobre esse assunto, seleção brasileira em especial, Oswaldo? Não, nada que ultrapasse o limite da imprensa, ainda não tive nenhum contato. Agora, nada que você não possa revelar para a gente, é isso? Não, de forma nenhuma. Se houver o contato... Eu não revelaria realmente, porque
se houvesse alguma sondagem, é lógico que eu não... Mas eu estou sendo sincero com vocês, dizendo que não houve nenhum contato. Tá bom, Oswaldo. Agora, vermelho, pois é, se houver o contato, se acontecer, por exemplo, vamos imaginar, você gosta da ideia, te agrada, você iria? Sim, me agrada. Ou seja, é a aceitação de um convite se o convite vier. Porque já se falou que o convite poderá vir, não é? Olha, o Oswaldo ficou bem vermelho, hein, com um assunto. Oswaldo, se for o caso, você optaria por escolher o adversário, por exemplo, para a próxima fase do Campeonato Brasileiro? O São Paulo está, inclusive, nessa condição. Olha, existe uma máxima, diz que quem quer ser campeão não escolhe adversário, né? E isso, para se passar para a equipe, no aspecto psicológico, é interessante. Mas é lógico que existem adversários e adversários. Existem equipes que crescem muito na fase final do campeonato, são aquelas equipes que a gente considera equipes de chegada. Então, se fosse possível escolher, logicamente nós iríamos escolher. Insistindo aí no assunto seleção brasileira, no campo da hipótese, seria interessante ter o Parreira como diretor de seleções e você treinador de campo? Olha, Maurício, eu acho que da saída do Luiz Felipe até a contratação de um outro treinador ficou um espaço muito grande. E como o meu nome é um dos nomes que tem sido levado a sério nessa reformulação na seleção brasileira, eu tenho respondido muito a esse tipo de perguntas e eu tenho evitado, sabe? Porque eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho. Eu, nesse momento, estou assim, muito mais voltado para o São Paulo, para continuar fazendo o meu trabalho aqui. Eu não posso desviar muito minha atenção. Tá certo. Boa sorte. Parabéns. Bom fim de campeonato. Parabéns pelo trabalho. E vamos torcer para que o convite venha, para que você já disse que aceita, né? Parabéns, Oswaldo. Muito obrigado, Oswaldo Oliveira. Prazer estar com vocês aqui. Prazer todo nosso. E o Bom Dia Brasil volta na segunda-feira às 7h15 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana, bom descanso. Grande abraço, até amanhã. Aproveite bem seu sábado, seu domingo. A gente se despede com as imagens da semana em que o presidente eleito reuniu patrões e empregados para propor um pacto social. Bom Dia Brasil. Oferecimento bb.com.br. Seu Banco do Brasil na internet e pronto. A lei do condomínio vai mudar. E o Fantástico antecipa o que pode acontecer no seu prédio, na sua vida e nas suas relações com os vizinhos. E nossos repórteres acompanham as manobras da mais moderna máquina de guerra dos americanos. O porta-aviões Truman se prepara para atacar o Iraque com 2 brasileiros a bordo. E no retrato falado, Denise Fraga é uma garota papo firme, que faz de tudo para chegar perto da cantora Martinha.